Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural. Tô pensando que eu tô gravando outro programa. Na verdade, eu tava gravando outro programa, por isso que eu já vim no embalo aqui com vocês. Meus amigos do Caminhos da Evolução, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma segunda-feira, nós tivemos hoje, acabamos de passar a Energias com a Dai, que também foi gravado, né? A Dai tá viajando. Espero que você esteja aproveitando bastante, minha amiga, mas ela não quis de forma alguma deixar de passar para vocês as energias, responder as perguntas. Então achei que foi muito legal. Claro, não foi a mesma coisa do que estar ao vivo, mas foi bem legal. Eu acho que deu para a gente marcar a nossa presença. E aqui eu novamente abro minhas câmeras, abro os microfones para bater um papo com vocês sobre mais um aspecto desse nosso universo tão grande da espiritualidade, das energias, da Umbanda. E eu queria bater um papo com vocês hoje sobre uma coisa que eu adoro fazer. Todo mundo sabe, dentro da minha jornada espiritual, na questão da Umbanda, dentro da prática umbandista, tem algumas coisas, claro, que todo mundo prefere. Ah, eu gosto de tudo, eu me entrego por completo. Vamos parar com essa balela. Todo mundo tem uma coisinha que gosta mais, tem coisinhas que não gosta, mas faz. E algumas coisas que eu gosto muito todo mundo sabe que a primeira delas são as giras de cura. São os processos de cura dentro da Umbanda. Qualquer dia eu vou falar um pouquinho sobre a cura na Umbanda aqui para vocês. Hoje vai ser um pouco sobre isso também, não especificamente, mas não vamos deixar de falar sobre cura. E uma outra coisa que eu adoro fazer, é o chamado transporte. É uma prática, um tipo de mediunidade que é muito gostosa, é muito interessante. Ela é muito prazerosa, ela é muito recompensadora quando você sabe fazer. Eu não sei se felizmente ou infelizmente o transporte dentro da Umbanda está cada vez menos acontecendo. É cada vez menor o número de centros que estão praticando o transporte. E tem várias formas de fazer. Eu não critico aqueles que não fazem. Em verdade, desde o momento em que eu me graduei no portal de cura de Pai Obaluaê, e nós temos tido a prática de abrir toda a gira, a gente abre um portal. Realmente tem diminuído muito o número de transportes. O portal de Obaluaê é um processo, uma magia, na verdade aberta a todos, que reduz muito o número de transportes que acontecem durante uma gira. Falando rapidamente, o portal de Pai Obaluaê é um portal, é um ponto mágico que aqueles que assim são graduados a fazê-lo abrem, e que tem a função exatamente do transporte. Ou seja, ele já serve para o encaminhamento dos sofredores, eguns e quiumbas, que a gente costuma colocar, apesar de que todos somos eguns, né? Egum, se a gente for ver a tradução mais literal, é espírito. Então, como todos somos espíritos, todos somos eguns. Mas costumou-se dizer que tem os eguns e tem os quiumbas, então vamos nessa linha para ser mais fácil para o entendimento. A partir do momento que o portal está aberto, todos aqueles que já estão prontos para o encaminhamento, sejam os hospitais, sejam as prisões, sejam aos abismos espirituais, já podem ir pelo portal, sem a necessidade de passar pelo transporte. Porque o portal é uma ferramenta, é um meio de transporte. Então facilitou e facilitou muito. Alguns centros não gostam de que existam médiums próprios para o transporte. É um processo que judia demais do médium. Principalmente aquele que não está preparado. Tem centros que fazem o transporte ali no meio da gira mesmo, ou seja, tendo a necessidade de que o transporte ocorra
chama-se normalmente um cambono, um médium que seja preparado, que seja capacitado a isso, e ele faz o transporte ali dentro da gira, muitos às vezes nem percebem. Alguns centros pedem para que o consulente aguarde até o final da gira. Então, detectou-se ali a necessidade de um transporte, pede para que a pessoa fique até o final da gira, terminados os atendimentos normais. Alguns médiums são separados, normalmente são trazidos os guardiões, os Exus, e seja no terreiro mesmo, seja no espaço apropriado para isso, é feito o transporte. Em outros, a própria entidade que está dando o passe é responsável pelo transporte. Ela tem capacidade para isso? É óbvio, claro que tem. Então, partindo desse pressuposto, o terreiro acredita que se a própria entidade faz o transporte, não há por que ter um médium em transporte. Na verdade, não tem regrinha, como tudo na Umbanda, né? Aliás, não tem regrinha para que o transporte ocorra, não ocorra, como ocorra, quando ocorra. Não tem. Cada terreiro vai de acordo com a sua linha de trabalho. Vamos dar uma definida aqui para que a gente possa ter uma base do que a gente está conversando. A mediunidade de transporte é aquela na qual o médium ele é preparado, ele é capacitado para que, havendo a necessidade, a possibilidade do encaminhamento de um espírito, seja esse um sofredor, seja esse um obsessor, seja esse um egum, seja este um quiumba, da forma que for, seja retirado do campo áurico, do campo energético e espiritual daquela pessoa que está sofrendo, que ele está obsediando, que ele está atrapalhando, e passando pelo seu campo áurico do médium, seja encaminhado para através de um portal específico para isso, ao seu local de merecimento e necessidade. Para onde é esse local? Pode ser um hospital espiritual, caso esse espírito já esteja conscientizado, já esteja preparado para receber esta cura. Pode ser uma prisão espiritual, para que ele se conscientize, um conceito de uma prisão mesmo, para que ele se conscientize, para que ele se regenere, e depois passe pela questão do hospital. Pode ser dentro de um abismo espiritual, aquele espírito ainda revoltado, aquele obsessor ainda extremamente negativado, ele é colocado, é como se fosse uma prisão, mas não é uma prisão propriamente dita, é mais um campo negativo muito forte, onde ele vai ser esgotado de suas negatividades, para que depois possa reentrar ao ciclo evolutivo. Seja como for, para onde esse espírito for, e não nos cabe aqui ficar julgando se vai para um, se vai para outro, a intenção é que este espírito, que foi por algum motivo negativado, entre no seu ciclo evolutivo. Retorne ao seu ciclo de evolução espiritual karmático. Nós temos que entender uma coisa. Você tem que concordar comigo, e quando eu digo tem é porque não tem alternativa, ou você concorda, que tudo que foi criado, tudo e todos, foram criados pelo mesmo Deus, Olorum, Zambi, Alá, pela fonte divina, pela fonte geradora. A fagulha divina, a mesma fagulha divina que nos anima a todos os seres, a todos os espíritos. Dentro do processo evolutivo, em algum momento desse processo evolutivo, esse espírito foi negativado. Seja por ignorância, seja por alguma revolta, seja por alguma magia negativa qual ele sofreu, seja por qual motivo for, esse espírito, ao invés de dar continuidade ao seu processo evolutivo, foi negativado e preso a esta vibração da crosta, ele aqui ficou.
Em aqui ficando, ele foi se revoltando, ele foi se negativando cada vez mais, ele pode ter sido escravizado por outros espíritos, e acaba ah, se tornando realmente um negativo. Um negativo no sentido de ser um sofredor e nesse sofrimento por seus vícios, por sua ignorância, por suas necessidades, acaba atrapalhando a vida de outras pessoas. Sejam quiumba, ou seja, que tenha maldade impregnada, que seja alguém que está sendo pago para fazer o que está fazendo, seja alguém que está fazendo por pura maldade, ele está atrapalhando a vida de um encarnado. Ah, aí vem uma pergunta que normalmente as pessoas me fazem. Para que esse espírito possa ser transportado, ele adentrou ao terreiro, ele adentrou ao ambiente da gira. Mas a proteção da gira, como que ele entrou lá? Então essa é uma coisa interessante da gente abordar. Ele entrou lá, tenho plena certeza, porque dentro do processo de recuperação ele já está pronto para tal. Se algum espírito não está pronto, ainda está extremamente revoltado, ainda está muito, muito negativado, ele não entra no ambiente da gira. Ele é barrado pelos guardiões ali na porta. Aí a pessoa entra na gira, o encarnado entra na gira, porque está com algum problema, porque está bebendo, porque está se drogando, porque está com vícios, porque está com problemas familiares, problemas emocionais, psicológicos, afetivos, de toda sorte. E quando entra no terreiro, fala: nossa, que lugar bom, estou me sentindo tão bem. Parece que uma carga saiu dos meus ombros, e realmente saiu. Porque aquele negativo que eu estava acompanhando ficou lá fora. Ele não está ainda pronto, preparado, ele não aceitou ainda que existe uma maneira dele reentrar no ciclo evolutivo, dele ser recuperado, dele ser curado. E por não aceitar, os guardiões, tanto de direita como de esquerda, não conseguiram convencê-lo, não conseguiram trazer, ele não estava preparado, não era o tempo dele ainda. Ele ficou lá fora. E ao ficar lá fora, ele deixa de influenciar o encarnado. Por isso que você se sente tão bem quando está no terreiro. Vai lá, conversa com o preto velho, conversa com o caboclo, toma seu passe, que maravilha, que lindo, que supimpa. Você sai, e aí já no caminho para casa voltam os seus pensamentos. Poxa vida, vou chegar em casa, eu tô com aquela dívida que eu não tenho dinheiro para pagar, vou encontrar lá aquela pessoa que, putz grila, vai me encher o saco, e amanhã eu vou ver meu chefe de novo, eu acho que eu vou parar no boteco para tomar uma, não é legal. O que é isso? Ele simplesmente estava lá fora te esperando. E ao estar lá fora te esperando, você saiu e ele: ô meu amigão, vem cá. Te abraçou e pronto, foi junto contigo. Voltam todos os pensamentos. Volta toda aquela influência. Poxa, mas eu não tenho merecimento nenhum de não estar com esse obsessor? Tem. Tem, mas ainda não é para se livrar dele. Não há ainda condições de você se livrar dele. Muito pelos seus hábitos, porque você também ouviu o que a entidade tinha que falar, entendeu, mas não mudou pensamento, não mudou atitude, não mudou a sua energia. Ou seja, a partir do momento que você saiu do terreiro, você se afinizou novamente com aquela mesma energia. E juntou. Toca a semana ser igualzinha como sempre foi. Então, para que este irmão possa entrar no processo de cura, é preciso também que você mude. A obsessão, ou a obsessão mesmo, né? O termo é obsessão. Ela tem dois culpados, o obsessor e o obsediado. Você também está se permitindo ser obsediado. Então, muda o seu padrão, muda a sua energia.
muda o seu pensamento, muda o seu comportamento, para que você possa melhorar e para que você possa dar oportunidade a este irmão obsessor de ser recuperado. Nós estamos aqui falando dele. Muitos os que entram na gira, o que os guardiões olham e falam, esse já pode entrar. É porque existe ali a chance dele ser recuperado. Muitos chegam amarrados, muitos chegam judiados. É uma guerra, é uma briga. Por mais que eles até entendam que o que vai acontecer para eles vai ser positivo, eles estão já há tanto tempo neste mesmo padrão energético que a mudança assusta. Para nós que estamos encarnados, a mudança assusta. Se fala para você, nossa, você vai mudar de emprego, você se treme todo. Você vai mudar de casa, você se treme todo. Imagina eles, que estão acostumados a um padrão energético denso, que de alguma forma, você pode dizer que é enganosa, você pode dizer que é falsa, mas de alguma forma está lhes suprindo. Imagina eles serem literalmente obrigados a mudar de padrão. Por mais que lhes sejam ofertada a consciência, por mais que lhe seja ofertada a certeza de que vai ser melhor, é duro. O medo, o terror, a revolta, é duro para eles, é muito duro. Muitos aceitam, mas quando chega na hora, não querem. Muitos se revoltam. Muitos receberam para fazer aquilo. Foram pagos para fazer o que estão fazendo e até por uma sensação de responsabilidade, falar, não, mas eu recebi, eu tenho que fazer isso. É engraçado isso, mas é por aí mesmo que funciona. Eles acreditam que eles estão fazendo uma coisa que não é errada, porque lhes foi pago, lhes foi ordenado, eles estão cumprindo ordens para fazer aquilo. Mas aí chegam. É lhes permitido entrar num ambiente de luz, um ambiente com uma vibração totalmente diferente da deles, uma vibração diversa da que eles estão acostumados. E aí, meus amigos, acontece se eu falar para vocês que nós sabemos exatamente o que acontece, eu vou estar mentindo. Nós temos noções do que acontece. Muitos estão preparados, já foram conscientizados, estão prontos para passar. E aí, quando o médium de transporte chega, como é que funciona isso? Vamos lá, vamos dar esse passinho. O médium de transporte, seja durante a gira, seja após a gira, seja o momento que for, o momento correto, ele se posiciona próximo à pessoa que está sendo obsediada, ao consulente que chegou lá com o problema. E às vezes, precisa tocar, não precisa tocar, cada um trabalha de um jeito. Mas a pessoa precisa se aproximar. E se aproximar é entrar no campo energético daquela pessoa. Ao entrar no campo energético da pessoa, isso tudo extremamente amparado, tá, gente? Por favor. Extremamente amparado pelos guardiões que estão ali no trabalho, pelos seus próprios guardiões, pelos guardiões de transporte. Acopla-se, os campos energéticos se acoplam. O obsessor é retirado do campo energético daquela pessoa e ele precisa de um meio de transporte. Este meio de transporte qual é? O médium de transporte. E ele puxa, por isso que tem o nome às vezes de puxada, ele puxa este obsessor para o seu próprio campo energético. É quase como se ele incorporasse, não chega a ser uma incorporação, tá, gente?
mas é como se ele incorporasse. Isso tudo leva, quando não muito, segundos. Então o médium de transporte puxa, desacoplam-se todos os cordões energéticos que estavam ligando aquele obsessor à pessoa, não se acoplam ao médium, veja bem, se desacoplam os cordões da pessoa. Por isso que às vezes demora um pouquinho, porque ainda tem muito cordão lá, tem que cortar, tem que desamarrar, tem que limpar. Por isso que às vezes demora um pouquinho. Desacopla-se, você puxa e imediatamente encaminha. Encaminha por onde? Aí existem portais específicos para isso. Se você já tem o portal de Ubaluaí no seu terreiro, é por esse portal mesmo. Aproveita que ele está aberto e usa. Se não tem, tenha certeza que portais são abertos para que isso aconteça. Vem, desacoplou tudo, leva. Joga embora. E no médium de transporte não fica absolutamente nada. Claro, aquele espírito, o obsessor, ele gostou disso que aconteceu? Alguns até gostam. Alguns te agradecem. Eu tenho relato de médiuns de transporte que durante esse processo sentem quase que uma felicidade. Chegam a ouvir agradecimentos. Muito obrigado, meu irmão. Encaminha. Outros, o espírito, na hora que está sendo retirado, ele tem medo. Ele sofre. Ele chora. Às vezes ele está judiado, às vezes ele está doído. E você sente essa dor. Sim, você sente essa dor. Eu não estou aqui desincentivando ninguém, muito pelo contrário. O que eu falei no começo, que é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, um dos trabalhos que mais são recompensantes para a gente fazer. Você sente aquela dor, você sente o desespero, você sente a angústia, mas você sabe que não é seu, que não é contigo. E você liberta esse irmão. Alguns, por mais que saibam o que vai acontecer, por mais que já estejam preparados, por mais que estejam amarrados, por mais que estejam que seja tudo num ambiente extremamente controlado, alguns, no que essa puxada acontece, não quero mais. Sabe aquela pessoa que comprou a passagem de avião, foi para o aeroporto, fez o check-in, despachou a bagagem, entrou na área restrita, abriu a portinha, deu lá a passagem para a aeromoça, andou lá na rampinha, começou a subir a escadinha, no que bateu o olho no avião, não quero mais, tá ali no meio da escadinha ali, não quero mais, não, agora não quero, não, bateu pânico, não quero mais, quero ir embora. Já vi isso acontecer em shopping center na escada rolante. A pessoa foi lá, tá na fila, no que ia botar o pé, não quero mais, ficou ali naquela vai, que ele vai, não vai, quase que derruba todo mundo, mas tudo bem, isso é outro papo. O espírito fala, não quero, não vou, e tenta se agarrar ainda mais àquela pessoa que ele já está acostumado, que é o obsediado. Mas você já puxou, você já tirou. Os cordões estão sendo cortados, as amarras estão sendo desfeitas, e ele se vê num campo áurico desconhecido e sendo lançado por um portal ao qual ele tem duas alternativas, ou ele vai, ou ele vai. Mas ele tem ainda um ínfimo de esperança. Deixa eu grudar nesse cara aí, nesse médium de transporte, já me tiraram daquele ali, mas eu estou sendo jogado aqui, eu não quero, deixa eu me grudar nesse cara aqui. Ele não vai. Por isso é que, algumas vezes, vocês veem os médios de transporte se contorcendo, os médios de transporte às vezes até sendo lançados ao chão, médio de transporte gritando, médio de transporte sofrendo muito, porque aquele espírito se agarrou nele, mas, meu amigo, primeiro que ele não tem liga com aquele médio de transporte.
E esse meio de transporte tem guardiões. Opa, e guardiões fortíssimos, que não vão deixar ele se agarrar. Então, no que ele tentou cravar suas garras, não foi boa essa metáfora para esse jogo, no que ele tentou ficar ali, já foi mais uma vez amarrado, já foi mais uma vez puxado e foi lançado mais que a força. E isso o médio de transporte acaba sentindo um pouco. Por isso que às vezes é um processo que tem ali um grau de dificuldade um pouquinho maior. Como é que a pessoa que estava sendo obsediada se sente? Livre. Como é que o médio de transporte se sente? Dependendo da quantidade de transportes feita numa noite, energeticamente bastante desgastado. Fica alguma coisa nele? Não. Nada. Absolutamente nada. Mas aí a gente volta àquele papo. Se o espírito era um sofredor, ele sentiu esse sofrimento? Sentiu. Se o espírito era revoltado, ele sentiu essa revolta? Sentiu. Se o espírito tentou se agarrar nele, ele sentiu? Sentiu. Desculpa, mas é teu trabalho, cara. É nosso trabalho. Por isso, a importância sublime da preparação para esse trabalho. É para qualquer um? Não. Qualquer um pode fazer? Em teoria, sim, mas não. Não é para qualquer um. Você vai lembrar dessa sensação? Vai. O que você não pode é ficar com essa sensação. Terminada a gira, terminados os trabalhos, como é que tá? Tá tudo bem? Você tá cansado, você tá esgotado energeticamente, você tá ali, parece que atropelado por um fenemê, tomou um 220 na testa, mas você tá bem. Você tá cansado, mas você tá bem. Tô com uma sensação ainda aqui de, não sei, minha perna tá meio amortecida, tô com um pouco de enjoo, tô com um pouco de tontura, não sei, não tô legal. O que significa isso? O obsessor ficou. O obsessor ficou, grudou nele. Não, nada disso. Lembra que eu falei que os cordões foram desfeitos, as amarras foram desatadas, os nós foram feitos? Essa sensação que fica no médio de transporte pode ter sido alguma dessas. Sabe aquela coisa? No que ele foi, ele tentou passar uma última corda, ele tentou grudar a mão e aquele agarrar. O sofrimento dele foi tão grande que ele deixou aquela sensação. São sensações. Sensações. O obsessor ficou ali, tá grudado na perna. Não, não tá. O obsessor foi embora. Foi retirado, foi jogado. Se tiver ali alguma coisa espiritual, desculpa, o processo não foi bem feito, tá? Alguma zica deu. Tira-se, claro, mas alguma coisa deu ruim. Não é para ficar, não é para acontecer. Um trabalho sério, um trabalho preparado, um trabalho amparado, não vai falar, o obsessor ficou ali grudado na perna do cara. Ficou, eu tô vendo que ficou, então desculpa. Alguma coisa deu ruim. E não é para acontecer isso. É sensação. Essa sensação normalmente vem, voltam os guardiões, você chama boiadeiro, chama um baiano, chama marinheiro, faz a incorporação de um orixá e limpa-se. Essa sensação é retirada, sem o menor problema. O médium de transporte vai ficar lembrando disso depois? Vai, claro. Somos médiums conscientes, semiconscientes, claro que você vai lembrar. Você não pode ficar remoendo isso. Por quê? No dia seguinte, poxa vida, eu fiz aquele transporte, nossa, o cara tava revoltado mesmo, o cara não gostou, o cara tava bem ruim, coitado, foi lá, nossa, gritou, né, me jogou no chão. Poxa vida, daí você continua lembrando daquilo no dia seguinte, no outro, você tá formando um cordão.
Você está se ligando a esse espírito, esteja ele onde estiver. Mesmo que tenha, poxa vida, aquele espírito lá foi, né? Olha, ele sentiu um alívio em ir embora, ele já está sendo recuperado. Deixa ele se recuperar em paz. Durante anos, ele ficou obsediando uma pessoa. Você agora virou obsessor dele? Fica ali remoendo aquela sensação? Nada. Você pode comentar com o seu dirigente, comentar ali com quem for de direito, não é para sair falando, botando no YouTube, no Facebook, no Instagram. Não pode. Ética. Mas você comentou com o dirigente da sua casa, olha, aquele transporte ontem assim, assim, assado. Você comentou com ele, aprendeu com o fato. Mas você vai ficar remoendo durante a semana inteira aquilo, você está se conectando com esse espírito onde quer que ele esteja. E aí o que está fazendo? Você está atrapalhando a recuperação dele. Esteja ele num hospital, numa prisão, num abismo. Se ele estiver num abismo e na prisão, então você está dando força para ele e bobeando ele. Você gostou dele? Toma ele aqui para você. Não, né? Esquece. Deixa ele em paz e segue a tua missão. Duro, né? Mas eu garanto para vocês que é uma das coisas mais gostosas que tem, e aí eu vou explicar para vocês agora o porquê que eu digo que é tão gostoso. O fato de você dar a este irmão, a esta irmã, a este ser, uma oportunidade de regeneração, uma oportunidade de cura, uma oportunidade dele ser, como eu disse, recolocado no processo evolutivo. Isso, meus amigos e minhas amigas, é uma das maiores bênçãos que você pode ofertar a alguém. Tenha certeza, e eu digo isso por experiência própria e por experiência de ter visto isso já acontecer nenhuma, nem duas, nem três, várias vezes. Esse espírito obsessor, encaminhado ao seu local de merecimento e necessidade para seu reestabelecimento, para sua cura, e ele fica nesse processo o tempo que for necessário. Lembrando que o tempo nos outros planos, é totalmente diferente do que é aqui no nosso. Esse espírito pode ficar, seja num hospital, na maca de um hospital, seja num campo de reestruturação energética, seja numa prisão para se conscientizar, seja num abismo para se recuperar e se arrepender. Ele pode ficar anos. Ele pode ficar lá séculos. Ele vai ficar lá o tempo que for necessário para a sua recuperação. O que aqui no nosso plano pode significar minutos, dias. Eu já vi. Eu já vi um processo de transporte acontecer numa gira. E na gira seguinte, ou seja, uma semana depois, o guia-chefe da casa pedir permissão para passar uma mensagem de um novo amigo espiritual daquela corrente. Ou qual seria? Aquele espírito que foi retirado. E às vezes foi um transporte brabo. O cara foi jogado, amarrado, apanhou, passou do lado de lá, passou alguns séculos. Aqui foi uma semaninha. E ele, obviamente, não vem ele dando a mensagem. Talvez não tenha condição ainda. Mas o guia-chefe da casa pede permissão para passar a mensagem de um novo amigo e que estava, naquele momento, se incorporando à corrente daquela casa. De tão agradecido que ele estava pelo que aquela casa fez por ele. Ele, a partir de agora, daquele momento, era um guardião da casa. Era um trabalhador da luz daquela casa.
E eu já vi, inclusive, espíritos que ficaram tão agradecidos ao médium de transporte que começaram a trabalhar com ele. Viraram um Exu, um boiadeiro, um malandro, um ser, um guia daquele médium, um defensor daquele médium. Quando eu aprendi, em uma das formações que eu fiz do portal de Paibaluaê, fiz algumas, eu escutei que por gira são encaminhadas algumas centenas de espíritos. Eu já tive uma vez, num centro que eu trabalhei, eu acho que eu já contei essa história aqui para vocês, uma senhora que era vidente e que disse que quase não entrou na gira, porque ela achou que estava lotada. Tamanha era a fila dos espíritos que ali estavam, esperando abrir o portal para que pudessem passar por ele. Porque conforme você vai abrindo o portal toda semana, então eles já sabem. Lá no Tupajó, onde eu estou trabalhando, as giras são de quartas. Toda quarta tem portal. Toda quarta tem portal. Ou seja, hoje é segunda-feira. Já tem um filhinho lá na porta. Vocês pensam que não? Já tem. Opa! Garanti meu lugar aqui. Já tem espíritos que, sabendo que ali é aberto o portal, já vão e já ficam lá. Ah, isso atrapalha a casa, isso atrapalha a rua, isso atrapalha... Não atrapalha nada. Muito pelo contrário, a casa está até mais protegida do que estaria. Mas eles estão lá, esperando chegar a quarta-feira, esperando eu abrir o portal, para que já, sejam pro lado. Guardiões já capturaram espíritos e já estão lá com esses espíritos totalmente amarrados, dominados, e estão lá, esperando. Vai chegar quarta-feira, o Sérgio vai abrir o portal e vamos lançar esse bicho lá dentro. E isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, é uma alegria que vocês não têm ideia. O que me foi dito é que cada um desses vai um dia me abraçar. Cada um desses vai ser um advogado que eu tenho, e eu não faço por causa disso, tá? É um advogado que eu tenho do outro lado. Eu não vou lá, o Sérgio Lapastina cometeu essa falha, mas eles vão estar lá gritando em uníssono, mas veja quantos ele ajudou. Por isso que eu falo tanta questão de ensinar o portal. De cada vez mais querer ensinar o portal, porque eu quero que mais pessoas tenham essa oportunidade. De serem instrumentos efetivos da evolução, instrumentos da cura, aparelhos da transmutação divina, da evolução divina. O que esses irmãos precisam, esses irmãos sofredores, eguns e quiumbas, é de consciência, claro, e de uma oportunidade de seu restabelecimento. Essa nova moda que está aí entre vários umbandistas de agregar outras técnicas à Umbanda, que não são Umbanda, eles dizem que é, mas não é Umbanda. O grande problema é que a Umbanda cura. A Umbanda, acima de tudo, é um processo de cura. Cura espiritual, cura energética, cura psicológica, cura emocional, cura mental, cura física. O que a Umbanda oferece para esses espíritos sofredores, eguns e quiumbas, é uma cura. É uma oportunidade de restabelecimento. O que essas outras oferecem, e não estou criticando a eles, eu estou apenas constatando, como que essas outras vertentes, não é nem vertente de Umbanda, mas essas outras vertentes, vamos chamar assim, se livram de obsessores, eliminando. Como assim eliminando, Pai Sérgio? É possível eliminar uma fagulha divina? Não, não é possível eliminar uma fagulha divina. Só o próprio Criador pode eliminar a sua criação.
Mas ao invés de encaminhar aos portais para sejam levados aos hospitais, para que sejam levados às prisões, aos abismos, ao local de recuperação, o que esse pessoal faz é simplesmente passar a espada. Passa da espada, esse espírito ele se ovoidiza novamente. Ele regride ao seu estado de ovoide, de fagulha. E é lançado numa prateleira. Põe aqui, ó. Ele é jogado, ele não é colocado no abismo, ele é jogado, lançado ao abismo e fica lá. Ou seja, que chance que você deu para esse espírito se recuperar? Ah, mas ele estava fazendo mal para essa pessoa aqui, ó. Tá, ele estava fazendo mal porque ele é um espírito negativo, porque ele é um espírito revoltado, porque ele é um espírito ignorante, porque ele é um espírito sofredor, porque ele é um espírito, porque ele é um quiumbão, um capetão. Estava fazendo mal para as pessoas porque ele é mau. Ele é mau. E quem é você para julgar? Você agora é o próprio Machado de Xangô. Você, porque aprendeu essa técnica, que é uma técnica séria, mas porque você aprendeu essa técnica, agora você se vê no direito de eliminar esse espírito. Não, ele é tão ruim que eu não vou dar chance de cura para ele. Passa a espada, pronto. E lança esse ovoide nos abismos lá e larga ele lá. Pô. Você resolveu o problema? Cobrou pra caramba pra fazer isso, né? Já é outro papo. Resolveu o problema. Tirou o espírito do campo áurico da pessoa. Realmente a pessoa tá bem, a pessoa tá ali, voltou a caminhar. O processo de transporte, o processo de cura envolve duas partes, meu irmão. Envolve a parte do obsediado e envolve a parte do obsediador. Você curou uma parte. E o outro? O outro não é problema meu. O outro era ruim, era um capeta. Eu simplesmente eliminei. Valeu aí, ó. Machado de Xangô. Eu sou a própria espada de Pai Ogum agora. Quero nem saber. Tava fazendo mal, eu corto a cabeça. Uhum. Não. Pra mim, não. Eu não sou ninguém. Mas eu acho que dar oportunidade de cura é nosso dever. Como eu disse lá no começo, todos são criações do mesmo Pai Olorum. Todos são criações da mesma fonte divina. Até esse quiumba, até esse negativão, até esse capetão. Porque ou a gente concorda que nada e ninguém foi criado sem ter sido criado por essa fonte, sem ter sido emanado por Olorum, ou a gente já parte de uma divisão de conceitos. Se você acha que o Olorum só cria coisinha bonitinha, e tudo que é feinho é criado por outro ser, então aí, tudo bem. Aí você não devia nem estar aqui no Caminhos da Evolução para comer de conversa ouvindo esse monte de bobagem aqui, tá bom? Por favor, parta para outro canal. Aqui fiquem, por favor, das pessoas que acham que existe apenas uma fonte de criação e que criou a tudo e a todos, inclusive aqueles que, por algum motivo, vieram a se negativar. E que, por terem sido criados por essa mesma fonte, sim, são irmãos, são nossos irmãos. E não, nós não podemos simplesmente eliminá-los, por pior que eles sejam. Colocá-los num hospital, colocá-los numa prisão, colocá-los num abismo onde eles vão se recuperar, é a prática da caridade. Você quer apenas resolver o problema? Chegou uma pessoa na tua frente, pagou, e você resolveu o problema dela? Legal. Legal. Legal para você, não para mim.
Eu acho que nós precisamos ser instrumentos da evolução divina e não executores da justiça divina. Tanto que em qualquer processo, o que a gente fala? Que seja feita a sua vontade conforme a lei e a justiça divina. Conforme a lei e a justiça divina, não é você que está determinando. Você não é executor da lei. Você não é a justiça divina. Você é um instrumento dela, não há. Então, é nossa missão, é nossa função dar oportunidades. O que vai acontecer com esse espírito no hospital, na prisão, no abismo? Não sei. E aí também não é problema nosso saber. Nós fomos instrumentos do transporte. Nós ajudamos a levar eles até lá. Nem levamos, ajudamos a levar. Fomos um primeiro passo. Existe para isso, existe preparo, existe desenvolvimento. Como para todo tipo de mediunidade existe desenvolvimento, esse também. É preciso treinar. Como é que treina isso, Pai Sérgio? Em giras apropriadas, em trabalhos apropriados, sim. Você vai chamar teus médiuns de transporte, pode ser tua corrente inteira, e nós vamos fazer transporte. Poxa vida, mas vai acabar? Não, não vai. Nesse dia você vai, inclusive, dar a chance para que mais e mais espíritos sejam encaminhados. Vamos lá, vamos contar para todo mundo o que é um sofredor, quais são as características, que tipo de sensação ele deixa, e vamos pedir que sejam trazidos espíritos sofredores para que sejam por aqui encaminhados. Como é que é o Egum? Como é que é o Quiumba? Vamos, que sejam trazidos Quiumbas. E nós vamos aqui encaminhar os Quiumbas. Eu não sabia, pois fique sabendo que tem esse treinamento, que tem esse desenvolvimento. E é maravilhoso, é muito bonito. Você tem que estar preparado, inclusive, para dar esse treinamento para a tua corrente. Nós vamos fazer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pensem bem antes de escolher um caminho fácil, antes de escolher um caminho que basta você afiar o machado e eu sou agora o machado de Xangô. He-Man da Umbanda. Ali, né? Passou, acabou. Foi feita a justiça. O que é isso? O que é isso, gente? Foi para isso que vocês estudaram tanto? Foi para isso que tantos e tantos mestres nos prepararam? Chegamos. Eu já escutei outro dia. Chegamos num momento tal da sociedade onde não temos mais oportunidade de curar, temos que eliminar, temos que reovoidizar esses espíritos porque nós precisamos evoluir. E eles estão praticando tanto mal que não lhes é mais dada a oportunidade de recuperação. E se a gente pensar assim, para de fazer gira de Umbanda. Vamos parar de fazer nossas giras. Se a gente pensar que existe tanto mal por aí, que não adianta mais, que não dá mais para recuperar, nós estamos fazendo o quê? Estamos desistindo, abrindo mão dos nossos postulados de fé, de amor, de caridade, de conhecimento, de respeito? Estamos abrindo mão do que aprendemos, que é a Umbanda, e vamos agora simplesmente partir para execução? Não estou dizendo que os executores não sejam necessários, mas não somos nós esses executores. Somos executores da lei, executores da justiça. Não somos a lei, não somos a justiça. Tem uma diferença tremenda. Somos instrumentos executores. E é para isso que nós estamos aqui sendo colocados. Quem está indo, boa sorte. Eu ainda fico aqui. Eu fico aqui abrindo minhas giras, abrindo meus portais de Pai Baluaê e sendo, em mim, um instrumento da evolução divina. E eu já tenho um baita orgulho de ser isso.
E eu já às vezes me pego pensando que preciso cada vez mais aprender para poder ser cada vez melhor isso. Um abraço, gente. Obrigado pela audiência. Segunda-feira nós estamos de volta.